Meu filho disse: finalmente, vamos dividir os 8 milhões da mamãe. E todos riram. Foi nesse exato momento que empurrei a porta e entrei. O ar no escritório de advocacia ficou pesado. Um silêncio rígido e constrangedor se abateu sobre eles, do tipo que cai numa igreja quando alguém derruba um livro de cânticos. Marcelo, meu primogênito, ficou pálido, depois manchado, como se tivesse engolido algo errado. Ao lado dele, minha nora, Juliana, agarrava sua bolsa cara como se ela pudesse protegê-la. Os outros apenas me encaravam. Vejo que eu não era esperada, eu disse devagar, deixando minha bengala bater no chão de madeira a cada passo que me aproximava. Boa tarde. O advogado, Dr. Castro, ainda com o mesmo bigode que tinha em 1984, levantou-se tão rápido que quase derrubou o copo de água. Dona Ivone, nós pensamos... Sim, vocês pensaram que eu estava morta. Isso quebrou o silêncio. Juliana tossiu. Alguém murmurou: meu Deus. E Marcelo se levantou pela metade da cadeira. Mãe, sente-se. Eu não precisei levantar a voz. Entreguei ao Dr. Castro um envelope grande. Esta é a escritura de doação atualizada, assinada, registrada em cartório e protocolada. Confio que o senhor desconsiderará a versão que estava prestes a ler em voz alta. As mãos dele tremeram ao pegá-la. Isto é extremamente incomum. Olhei pela sala para os rostos que há apenas um momento estavam planejando a distribuição do trabalho de minha vida como se fossem lembrancinhas de festa. Nenhuma única lágrima havia sido derramada, nem mesmo 1 minuto de silêncio pela mulher que pensavam ter enterrado há 2 dias. E isso era apenas o começo. 2 semanas antes, eu estava deitada em uma cama estreita na clínica Bem Viver, olhando para as manchas de umidade no teto e imaginando quanto tempo duraria. Um AVC, o médico disse, leve, mas suficiente para assustá-los. Minha fala estava arrastada, minha perna direita não se movia muito bem. Eu tinha 78 anos e pela primeira vez senti cada um deles. Marcelo havia balançado a cabeça solenemente ao lado da minha cama naquele dia. Disse à equipe que cuidaria de tudo. Descanse um pouco, mãe, ele disse. Não se preocupe com nada. E eu não me preocupei. Não no começo. Achei que tinha tempo. Achei que tinha família, mas foi a enfermeira, Dileia, uma mulher de olhos atentos e mãos macias, quem me deu a primeira pista. Certa manhã, enquanto ajeitava meus travesseiros, ela disse: seu filho tem ligado muito. Não perguntando como você está, mas apenas sobre logística, coisas de imobiliária. A senhora deve ter uma casa bonita. Algo em mim despertou. Naquela tarde pedi minha bolsa, a que haviam deixado no armário. Meu celular ainda estava lá, intocado. Meus cartões bancários também, mas meu chaveiro havia sumido. Sem chave de casa, sem chave do cofre, nada. Pedi a Dileia que trancasse a porta, então liguei para Dr. Castro. Alguém está tentando acessar meus bens? Perguntei. Uma pausa, seguida por uma voz excessivamente cautelosa. Por que a senhora pergunta, dona Ivone? Isso me disse tudo. Marcelo estava se preparando. Juliana também, sem dúvida. Eles provavelmente já haviam redigido discursos, talvez até panfletos, para o fundo de caridade que montariam em meu nome. Os filhos enlutados de uma matriarca discretamente rica. Que nobres. Eles me subestimaram. Eu podia estar fraca, mas não era estúpida. Não ainda. Jamais. A nova escritura era curta, limpa. Eu a reescrevera com uma advogada diferente, uma que não conhecia minha família, uma que não olhava para mim como se eu já estivesse morta. Não deixei nada para Marcelo ou Juliana, nada para meu caçula, Ricardo, que não me ligava há 3 meses, nada para a neta que só mandava mensagem quando precisava de dinheiro para a faculdade. O dinheiro iria para um fundo de investimento, um que eu administraria enquanto vivesse. E depois disso financiaria moradia e assistência jurídica para mulheres idosas descartadas por suas famílias. Mulheres como eu, como tantas que conheci, na clínica Bem Viver. Entreguei uma cópia à Adileia, pedi que aguardasse se algo me acontecesse, e então saí daquele lugar contra todas as recomendações de alta, pegando um táxi direto para o escritório de Dr. Castro. Foi assim que acabei naquela sala de reuniões, observando minha família se contorcer. É assim que a verdadeira história começa.
A cama na clínica Bem Viver era estreita, firme e cheirava levemente a água sanitária e sachês de lavanda. Toda manhã começava da mesma forma. Luzes fluorescentes no teto, uma batida na porta, o barulho da bandeja de comida. Eu não estava com fome, nunca estava. Meu apetite tinha ido embora junto com a força da minha mão direita e a acuidade do meu olho esquerdo. O que restava era observação e silêncio. A equipe pensava que eu dormia muito. Na verdade, eu observava. O corredor fora do meu quarto era revestido de linóleo polido e cortinas meio fechadas. Alguns residentes gritavam, outros murmuravam. Eu ouvia o arrastar dos sapatos das enfermeiras, o zumbido da luz fluorescente, os murmúrios de filhas que vinham uma vez por mês, filhos que falavam em voz seca. Marcelo havia me trazido para cá 3 dias após o AVC. Ele disse que era para minha recuperação, que essa era a melhor clínica e que o plano cobriria a maior parte. Eu assenti. O que mais eu poderia fazer? Minha língua estava grossa na época, e meu equilíbrio era ruim, mas eu me lembro do caminho para a clínica Bem Viver. De como ele falava com o ar de um homem completando uma tarefa necessária. Não era cruel, apenas distante. Juliana não veio. Ocupada com o fechamento do negócio do sítio, ele explicou. Ela manda beijos. Ela não mandou. Eu passava meus dias na cama e em uma poltrona gasta perto da janela. Eles diziam que o movimento retornaria lentamente. Eu não acreditava neles. Ou talvez acreditasse, mas não me importava. O que me assustava mais não era a fraqueza. Era a rapidez com que eu havia desaparecido. O telefone mal tocava. Ricardo mandou uma mensagem uma vez. Como você está se sentindo? Sem pontuação, sem acompanhamento. Minha neta Alice postou uma foto com uma legenda. Visitando a vovó depois do seu pequeno AVC, continua uma rainha. Eu não estava na foto, apenas a orquídea do hall e o latte dela. Ninguém perguntou o que eu queria, o que eu temia, o que eu lembrava. Todos pensavam que eu estava definhando. Dileia, a enfermeira, foi a primeira que falou comigo como se eu ainda existisse. A senhora é mais esperta do que a maioria aqui, ela disse uma manhã, me ajudando a ir para uma cadeira de rodas. Eu vi os outros. A senhora não é como eles. Eu não disse nada. Ela me olhou por um tempo, depois acrescentou. Mas seu filho, ele não parece notar isso. Virei a cabeça em sua direção. Liga para a recepção dia sim, dia não, ela continuou. Quer atualizações, mas não do tipo que importam. Não pergunta se a senhora dormiu ou se teve visitas. Apenas, sabe, como estão as coisas, seguro de saúde, prazo de alta, coisas de patrimônio. Ela disse isso suavemente, como se não tivesse certeza se deveria. Mais tarde naquele dia, pedi minha bolsa. Dileia a pegou no armário e a colocou no meu colo. Abri devagar. Minhas mãos tremiam, não de nervosismo, mas de recuperação. Lá dentro estavam meu celular, minha carteira, mas o chaveiro havia sumido. Olhei para ela. Faltando alguma coisa? Sim, ela hesitou. Eu achei isto no bolso do seu casaco, ela disse, enfiando a mão no seu uniforme e puxando uma única chave de latão em uma etiqueta vermelha. Achei que pudesse ser importante. Era a chave do meu cofre. Não de casa, não do carro, apenas aquela. Uma pequena chave de latão, ignorada porque não abria nada que eles pudessem vender. Escondia sob o forro do meu travesseiro e olhei para o teto a noite toda. Aquele foi o momento em que algo mudou. Na manhã seguinte, pedi a Dileia que fechasse a porta. Você pode me ajudar a fazer um telefonema? Perguntei. Em particular? Ela não hesitou. Trouxe o telefone sem fio, discou para mim, colocou-o na minha mão e saiu. Liguei para o escritório do Dr. Castro. Falei com sua assistente. Alguém está acessando meus documentos? Perguntei. Uma pausa. Sinto muito, dona Ivone, mas não posso divulgar. Esta é minha propriedade legal. Estou perguntando se alguém solicitou ou atualizou minha escritura. Outra pausa. Então, o som de teclas de computador. Vejo que houve uma solicitação na última sexta-feira. Seu filho solicitou uma cópia autenticada da última escritura de doação. Foi enviada para o e-mail dele. Eu disse obrigada e desliguei. Naquela noite, fiz outra ligação, não para Dr. Castro. Para um nome que Dileia me deu, uma advogada mais jovem, alguém fora da rede da família.
Quero redigir uma nova escritura, eu disse, imediatamente em sigilo. Ela não perguntou por quê, apenas me deu um endereço e disse: eu vou até a senhora. Passei a noite fazendo listas, não de bens, mas de pessoas que me amaram, que me usaram, que me visitaram no hospital quando quebrei o quadril 10 anos atrás, que riram quando confundi seus aniversários, que se lembraram de mim e quem não se lembrou. Pela manhã, eu estava pronta, não por vingança, não acredito em revanche, mas por clareza, pela dor que surge quando você percebe que criou filhos que a veem como uma carteira com batimento cardíaco, que eles rissem do meu dinheiro, que pensassem que eu estava acabada, eu estava apenas começando. As manhãs na Clínica Bem Viver tinham um ritmo, e depois que o aprendi, comecei a usá-lo. As primeiras rondas, o carrinho de medicamentos, o zumbido suave da TV do café da manhã na sala de convivência. A equipe pensava que eu era apenas mais uma mente se esvaindo em uma cadeira. Ótimo, que pensassem isso. Dileia percebeu, é claro. Ela me observava com uma espécie de respeito cansado, como se soubesse que algo dentro de mim estava se afiando em vez de embotar. Na quarta manhã, ela me levou de cadeira de rodas para ir à sala de terapia, enquanto os outros assistiam a um programa de auditório ou cochilavam em suas poltronas reclináveis. Perguntei baixinho: você tem um minuto? Ela assentiu e me levou para perto da janela, longe dos outros. Apontei para o meu colo, onde um caderno descansava. Eu havia escrito perguntas em letras de forma. Minha mão direita ainda tremia muito para escrever com clareza, mas as palavras eram claras. A primeira página dizia: o que meu filho perguntou quando ligou? Dileia franziu a testa. Tem certeza que quer saber? Eu não assenti. Apenas olhei para ela. Ela suspirou e se apoiou no parapeito. Nos primeiros 2 dias, ele perguntou sobre seus sinais vitais, recuperação do AVC, cronograma. Depois ele começou a perguntar outras coisas. Ela as marcou nos dedos. Se a senhora tinha clareza mental, se estava assinando alguma coisa, se lembrava das coisas. Depois ele perguntou se alguém tinha procuração médica arquivada e se os médicos achavam que a senhora poderia voltar para casa. Olhei pela janela. A última vez que ele ligou, ela acrescentou, ele perguntou se a senhora teve quedas recentes ou episódios de confusão. Eu disse que não, porque não teve. Virei para a próxima página do meu caderno. Ele veio visitar? Não, ela disse. Nenhuma vez. Ela não perguntou por que eu estava fazendo anotações. Não comentou o fato de que todo nome que eu escrevi tinha um círculo vermelho ou um traço desenhado. Ela apenas disse: quer ajuda para ligar para alguém? Eu já liguei, eu disse baixinho. Aquele foi o dia em que a nova advogada veio. O nome dela era Camila. Ela não devia ter mais de 35 anos, mas não falava comigo como se eu fosse frágil. Usava sapatos baixos, carregava uma bolsa de lona e tinha olhos que não pestanejavam. Sentamos na sala de visitas vazia. Pedi a Dileia para ficar conosco. Ela não falou, mas sentou-se ao meu lado, braços cruzados, sua presença sólida e quieta. Camila colocou os formulários. Faremos uma nova escritura autenticada aqui mesmo. Eu trouxe uma tabeliã móvel. A senhora precisará de uma testemunha. Dileia levantou a mão. Eu serei sua testemunha. Olhei para Camila. Quero que seja a prova de falhas. Quero que, se alguém tentar contestar, quebre os dentes. Camila não piscou. Vamos registrá-la digitalmente, criptografar o arquivo. Cópias em papel em um cofre à prova de fogo. Vou protocolar uma carta no registro declarando que todos os documentos anteriores são nulos. Eu assenti. E quem estamos deserdando? Ela perguntou como se fosse algo comum. Entreguei-lhe o papel. Marcelo, Ricardo, Alice, Juliana. Eles vão contestar, eu disse. Camila sorriu. Deixe que contestem. Já vi coisa pior. E quem fica com o patrimônio? Ela perguntou. Puxei uma segunda folha, apenas um nome. Dileia olhou, mas não disse nada. Camila leu, depois olhou para mim. Um fundo de investimento? Sim, eu disse. Não apenas para ela, para mulheres como ela, funcionárias, aposentadas, cuidadoras, mulheres que não têm ninguém cuidando delas. A senhora quer doar tudo? Ela perguntou suavemente. Não, eu disse. Eu quero dar onde faz a diferença. A tabeliã veio. Assinamos. A advogada arrumou sua bolsa. Dileia me levou de volta ao meu quarto em silêncio. Na porta, parei. Obrigada,
eu disse. Ela olhou para mim. A senhora não deveria ter que fazer isso sozinha. Eu sorri, um sorriso fino e cansado. Eu não estou. E eu não estava, não mais. Naquela noite, dormi pela primeira vez em semanas. Realmente dormi, sem pílulas, sem medo. Eu não sonhei. Eu não precisava. Na manhã seguinte, Marcelo ligou novamente. Pedi a Adileia para colocar no Viva Voz. Oi, aqui é Adileia da Clínica Bem Viver, ela disse. Alguma mudança no estado mental dela? Marcelo perguntou. Ela está alerta, Adileia disse, olhando para mim. Perfeitamente lúcida. Marcelo soou irritado. Ela ainda está falando sobre querer ir para casa. Ela não disse nada, Adileia respondeu calmamente. Bem, não a encoraje, ele disse. Começamos a preparar a casa para a venda. Não é seguro para ela ficar sozinha. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Fiquei sentada ouvindo o silêncio que se seguiu. Eles estão vendendo minha casa, eu disse. O maxilar de Adileia se apertou. Tentando. Naquela tarde, liguei para Camila novamente. Preciso sair da Clínica Bem Viver, eu disse. Preciso entrar naquela sala e ser o fantasma que eles não esperavam. Ela não disse nada por um momento. Então quando? Olhei para o calendário. 1 semana, eu disse. Deixe que fiquem confortáveis. Encerrei a ligação e peguei meu caderno. Ainda havia uma última entrada para escrever. A carta chegou dobrada em 3 em um envelope branco sem remetente. Tinha o cheiro velho de algo manuseado muitas vezes. Adileia a trouxe para mim durante o almoço, deslizando-a para debaixo da minha bandeja com um sussurro. Isto chegou para a senhora. Eu conhecia a caligrafia antes mesmo de desdobrá-la. A assistente do Dr. Castro, pequena e cursiva. Era uma cópia de cortesia. Um resumo dos documentos do patrimônio que Marcelo havia solicitado. 5 páginas. Uma discriminação de bens, propriedades, saldos de contas, tudo intitulado Patrimônio de Ivone A. da Costa, Planejamento Preliminar de Inventário. Meu nome como se eu já estivesse morta. Li devagar. Página 1 listava a casa avaliada em R$1.700.000. Página 2, 3 contas totalizando pouco menos de R$6 milhões. Página 3, investimentos fiduciários, participações, dividendos. Página 4, uma nota de rodapé indicando que Marcelo e Ricardo haviam assinado renúncias preliminares para processos legais contingentes à incapacidade ou morte materna. Eles haviam preparado o terreno com cuidado, em silêncio, como bons herdeiros com advogados caros. Virei para a última página. Notas na margem. Inventário provavelmente incontestável. Ela carece de capacidade. Fiquei muito imóvel. Essa última frase não era apenas descuidada. Era cruel. Como se minha mente, minhas memórias, minha vontade já tivessem evaporado. Adileia estava ao meu lado, observando minhas mãos. A senhora está bem? Olhei para cima. Você sabe o que significa inventário? Ela assentiu. Sei. Sorri fracamente. Então você sabe que eu não vou passar por isso. Naquela tarde, pedi a Adileia meu casaco cinza e a bolsa que eu havia escondido atrás da cômoda, aquela com meu talonário de cheques, passaporte e a cópia final da minha nova escritura. Preciso ir para casa, eu disse a ela, apenas para uma visita. Ela levantou uma sobrancelha. A senhora tem certeza de que está pronta? Olhei para minhas mãos. Elas estavam mais firmes agora. Eu consegui andar devagar com a bengala. Minha fala havia voltado. Minha voz parecia ser minha novamente. Não tenho certeza se eu algum dia estive ausente. Ela mesma me levou. Eu não voltava para casa desde o AVC. Parecia diferente. As cercas vivas da frente estavam podadas muito curtas. As roseiras sumiram. Uma placa de segurança que eu não reconheci estava no jardim. Parece uma casa para vender rápido. Adileia murmurou. Usei minha chave antiga, a que eles não sabiam que eu tinha. A porta se abriu. O ar lá dentro era cortante, estranho. O perfume de Juliana, limpa-limão, algo metálico. A mobília havia mudado. Minha poltrona de veludo sumiu, assim como a porcelana azul do aparador.
No lugar, cinzas elegantes, cromados escovados, vidro frio. Não era mais minha casa. Não de verdade. Não demoramos. Dileia me acompanhou pelo corredor até o que costumava ser meu quarto. A cama havia sido desfeita, caixas empilhadas no canto. Vi uma etiqueta em uma delas. Itens do patrimônio para revisão. Outra, doação ou descarte. Olhei para ela por um longo tempo. Na mesinha de cabeceira, a fotografia da minha mãe ainda estava lá. De alguma forma, eles ainda não tinham jogado fora. Peguei, limpei o pó do vidro. Dileia não disse nada. Ela esperou. Finalmente, virei para ela. Terminamos aqui. Ela me ajudou a ir para o carro. Não falamos novamente até chegarmos à clínica Bem Viver. No meu quarto, ela perguntou: "A senhora quer que eu traga algo da casa?" Eu balancei a cabeça. "Eles podem ficar com os móveis, mas eu quero aquela caixa de arquivos no armário do sótão, aquela marcada como legal." Ela assentiu. "Eu busco." Fiquei sentada na minha cadeira perto da janela naquela noite, observando as luzes piscarem no corredor. A assistente do Dr. Castro pensava que eu carecia de capacidade. Meu filho pensava que eu estava guardada em segurança. Mas eu não estava acabada. Eles estavam planejando a leitura da escritura e eu estava planejando minha entrada. Antes de o chamarem de patrimônio, era apenas uma lavanderia na 24 de maio com a Rio Branco. Uma máquina de lavar, 2 secadoras e uma caixa registradora com a qual eu dormia debaixo da minha cama. Isso foi em 1973. Marcelo tinha 8 anos. Ricardo ainda usava fraldas. Meu marido, Beto, acabara de ser demitido da siderúrgica e o dinheiro da indenização se foi em 2 meses. Tínhamos R$ 300 restantes. Peguei 200 e aluguei o antigo ponto comercial que costumava ser uma sapataria. Ninguém achava que daria certo. Beto chamou de algo para te manter ocupada, mas eu sabia o que estava fazendo. Eu trabalhei na lavanderia de um hotel quando tinha 16 anos. Eu sabia que as pessoas sempre precisavam de roupas limpas, especialmente quando não tinham tempo para fazer o serviço sozinhas. Nos primeiros 2 anos, eu trabalhava 16 horas por dia. Perdi peso, perdi apresentações escolares, queimei todo o jantar que tentei fazer. Aprendi a consertar uma correia quebrada em uma máquina de moedas usando apenas uma faca de manteiga e oração. Roberto acabou voltando a trabalhar. E então, 1 ano depois, ele não voltou para casa. Um ataque cardíaco ao volante, morto antes da ambulância chegar. Na manhã seguinte ao funeral, abri a lavanderia às 6 da manhã, como sempre. Marcelo sentou-se atrás do balcão naquele dia, as pernas balançando no banquinho. "Nós ainda somos pobres agora?" ele perguntou. "Não", eu disse a ele. "Nós estamos ocupados." Ocupada era como eu sobrevivi. Quando Marcelo se formou no ensino médio, eu tinha aberto uma 2ª unidade, depois uma 3ª. Comprei máquinas a granel de uma fábrica que estava fechando no interior de Minas Gerais, transportei-as eu mesma em um caminhão alugado porque ninguém queria dar um empréstimo comercial a uma viúva de meia-idade. As pessoas presumiam que Beto havia me deixado dinheiro. Não havia. As pessoas presumiam que meus filhos ajudavam. Não ajudavam. Não porque fossem ruins, mas porque eu nunca pedi. Eu acreditei, tolamente, que se eu cuidasse do dinheiro, eles cuidariam do afeto. Em vez disso, criei 2 homens que acreditavam que o sucesso era fácil, porque eu fiz parecer assim. Quando completei 60 anos, eu tinha uma rede de 6 lavanderias. E elas não eram glamurosas. Apenas limpas, confiáveis, acessíveis. Elas me rendiam R$ 700 mil por ano. E ninguém sabia disso além do meu contador. Os meninos nunca perguntaram. Eles viram a casa, o carro, os cheques de aniversário, mas nunca perguntaram de onde vinha. Marcelo presumiu que o seguro de Beto tinha sido generoso. Ricardo uma vez disse: "Deve ser bom ter tudo isso do trabalho do pai." Eu não os corrigi. É estranho como orgulho se distorce, como pode se tornar silêncio. A parte mais difícil não foi o trabalho. Foram as festas. Ver Juliana abrindo um colar que eu havia pago enquanto agradecia a Marcelo. Ouvir Ricardo falar sobre legado como se o dinheiro tivesse crescido em alguma árvore genealógica. Em um Natal, me ofereci para pagar o 1º ano da faculdade de Alice. Marcelo disse: "É generoso, mãe, mas vamos manter o anonimato. Não queremos que ela fique confusa sobre de onde vem o apoio."
Eu sorri, não disse nada. Aquele foi o começo do meu desaparecimento. Silencioso, educado, conveniente, até agora. Agora eles se lembrariam de onde o dinheiro veio. Onde o esforço residia, onde o legado realmente começou. Não em uma conta bancária. Em uma lavanderia com fiapos nos cantos, rolos de moedas empilhados em uma gaveta e uma mulher que nunca parou de se mover. Roberto tinha mãos que estavam sempre quentes. Isso é o que eu lembro primeiro. Não sua voz, não sua risada, suas mãos, o jeito que elas se sentiam contra minhas costas quando dançávamos nas quermesses da igreja, o jeito que seguravam nossos meninos depois de suas primeiras febres, o jeito que não tremeram mesmo quando ele soube que a demissão estava chegando. Nos conhecemos em um piquenique da igreja em 1959. Eu tinha 21 anos. Ele tinha 26 e já trabalhava nas linhas da fábrica. Ele me trouxe limonada, disse que meu vestido tinha a cor de pêssegos e perguntou se eu queria sair mais cedo. Eu não queria, mas disse sim, de qualquer maneira. Casamos 6 meses depois. Ele não era poético, mas era leal. Ele consertava tudo. Encanamentos com vazamento, carrinhos quebrados, portas que rangiam. Se eu suspirasse muito por algo, ele já estava na garagem procurando ferramentas. Eu o amava por isso, por seus silêncios, por como ele nunca levantava a voz. Mesmo quando Marcelo bateu a bicicleta, mesmo quando eu chorei por causa das contas, nós éramos bons juntos. Não chamativos, não românticos, da maneira que as pessoas esperam agora, mas estáveis. Ele construiu uma casa na árvore para os meninos com paletes velhos. Ele me ensinou a ler um balanço antes mesmo de eu pensar em ter um negócio. Quando perdeu o emprego, ele não entrou em pânico. Ele fez um café e me disse: "Vamos ficar bem, apenas um desvio de rota." Nós não sabíamos então que desvio de rota significava que ele nunca mais trabalharia. O ataque cardíaco veio rápido. Em 1 minuto ele estava voltando para casa de um trabalho extra, ironicamente, entregando máquinas de lavar. No minuto seguinte, eu estava recebendo uma ligação da delegacia. Lembro de esfregar o chão naquela noite. Eu não chorei. Só na manhã seguinte, quando o Ricardo perguntou: "O papai vem tomar café da manhã?" E eu tive que dizer não. Beto tinha 38 anos. Eu tinha 33 e de repente estava sozinha com 2 meninos, dívidas e sem noção do que fazer em seguida. A ideia da lavanderia não nasceu de ambição. Nasceu de matemática. Tínhamos o suficiente para as contas de 1 mês. Talvez 2. Lembrei-me de Beto uma vez dizendo: "As pessoas sempre precisam de meias limpas." Isso ficou comigo. Então, abri aquele primeiro lugar e toda vez que eu queria desistir, eu me lembrava das mãos dele, do jeito que trabalhavam sem reclamar, do jeito que firmavam as minhas quando eu duvidava de mim mesma. Quando tive meu primeiro lucro real, não apenas sobrevivi, mas realmente ganhei. Fui ao cemitério e me sentei ao lado da lápide dele. Eu contei tudo. Como consertei a máquina quebrada com um alicate. Como Dona Ramos, da vizinhança, trazia sua roupa toda quarta-feira. Como eu sentia mais falta dele quando os meninos brigavam e eu não sabia quem estava certo. Isso se tornou meu ritual. Cada marco eu contava a Beto, cada período de imposto, cada expansão. Eu contei a ele sobre o casamento de Marcelo, sobre o nascimento de Alice, sobre como a casa havia ficado silenciosa quando os meninos se mudaram. E eu contei a ele quando vendi tudo, a rede, os prédios, as máquinas, como o corretor chamou de um portfólio surpreendente, como o gerente do banco me ofereceu champanhe. Naquela noite, sentei-me no banco perto do túmulo de Roberto com o cheque dobrado no bolso. Eu disse a ele que consegui, que os meninos estavam cuidados, que talvez agora eu pudesse descansar um pouco. Mas eu nunca contei a ele como eles mudaram, como começaram a me tratar como uma formalidade, uma linha na árvore genealógica, uma mulher quieta que não precisava ser incluída, apenas referenciada. Talvez eu pensasse que, se não dissesse em voz alta, não seria real. Talvez eu esperasse que eles se lembrassem das mãos do pai, mas não lembraram. E agora, nunca mais o farão. A mulher esperando no jardim da Clínica Bem Viver usava um casaco verde arrumado demais para aquele lugar. Ela estava sentada no banco debaixo da árvore, um tornozelo cruzado sobre o outro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando me aproximei, ela se levantou lentamente, cuidadosa com os joelhos. "Ivone da Costa", ela disse, sorrindo. "Continua mais alta do que eu, vejo."
Eu não via Nora Mendes há quase 20 anos. Costumávamos nos encontrar para almoçar uma vez por mês, quando os meninos ainda eram meninos e nós duas tínhamos quadris que não estalavam quando nos levantávamos. Ela me abraçou como se tivéssemos nos visto na semana passada. Cheirava levemente a água de rosas e lençóis secos. Eu senti falta disso. Você está bem, eu disse, sentando-me ao lado dela. Você está horrível, ela respondeu, alegre como sempre, mas em pé, o que, neste lugar, é vitória. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento carregava o som da televisão de alguém pela janela aberta da sala de convivência. Um programa de auditório, eu acho. Buzinas e aplausos forçados. Eu soube do AVC, Nora disse gentilmente. Pelo Eduardo. Ele ainda faz a contabilidade da floricultura. Estou bem agora, claramente. Ela me cutucou o braço. Você já está tramando alguma coisa. Eu consigo ver no seu rosto. Eu não neguei. Ela me estudou por um momento. Eles pensaram que te pegaram, não pensaram? Olhei para ela. Os seus tentaram? Ela riu, não amargamente, mas com a facilidade de alguém que já havia engolido essa verdade e a digerido. Ah, querida, anos atrás. Logo depois que o Carlos faleceu, meu caçula perguntou se eu havia considerado me mudar para um espaço mais administrável. Disse que ajudaria a cuidar da venda. Ofereceu-se para manter o imóvel na família. E você? Não, ela se recostou. Eu mudei o imóvel para um fundo em meu nome, nomeei minha neta Karina como co-administradora. Pulei o circo da procuração por completo. Eu assenti devagar. Você nunca me contou isso. Bem, você estava ocupada na época, construindo lavanderias, consertando correias, criando homens. Nós duas rimos, embora o som tivesse arestas. Doeu? Perguntei baixinho. Fazer essa escolha? Não, o que doeu foi perceber que eu tinha que fazer. Ela olhou para mim. Você sempre deu demais, Ivone. Mesmo lá no grupo da igreja, você assava o suficiente para 20 quando só pediam 6. Eu sorri fracamente. Você nunca disse isso. Você não estava pronta para ouvir. Ela pegou em sua bolsa e tirou uma foto. Uma pequena foto, desgastada nas bordas. Uma jovem, talvez de 20 anos, segurando um bebê em um cobertor ao sol. Karina, ela disse. Minha co-administradora. Ela ainda liga todo domingo. Ela me trouxe aqui hoje. Ela sabe de tudo. Nora olhou para mim, os olhos firmes. Eles não sabem, não é? Eu balancei a cabeça. Então faça o que eu fiz. Escreva seu nome de volta para o centro da história. Faça sua vontade ser a coisa mais barulhenta que eles ouvirão. Olhei para minhas mãos. Eles estão planejando ler a antiga em breve. Marcelo pensa que vai ficar com tudo. A risada de Nora, desta vez, foi mais aguda. Deixe-o usar um terno novo. Deixe todos eles trazerem suas orelhinhas gananciosas. E então eu entro em silêncio. Deixo que sintam o chão mudar. Sentamos ali por mais um tempo. Duas mulheres idosas, debaixo de uma árvore, observando o vento espalhar pétalas pelo caminho. O silêncio tinha uma espécie de graça. Antes de partir, Nora beijou minha bochecha e disse: Eles esqueceram quem você era. Esse é o erro deles. Era, e em breve eles se lembrariam. Camila chegou cedo. Cedo demais para a maioria dos advogados, mas na hora certa para alguém que entendia o que a urgência realmente significava. Ela não carregava pasta desta vez, apenas uma pasta fina, seu celular e aquela voz calma e uniforme que nunca escorregava para a pena. Sentamos novamente na sala de visitantes, sem flores, sem pinturas, apenas paredes bege e 2 cadeiras de vinil. Perfeito para o que estávamos prestes a fazer. Preparei tudo, ela disse, entregando-me a pasta. Aqui está o fundo formal. Aqui está a carta de revogação para todas as escrituras anteriores. E aqui está aquela documentação nomeando a nova administradora. Eu assenti. Meus dedos roçaram as linhas de assinatura. O fundo se chama Fundação da Costa para a Dignidade na Velhice, ela acrescentou. É isso ainda que a senhora deseja? Sim, o beneficiário principal é o próprio fundo. O secundário, se o fundo for dissolvido, é de Léia Silva. Eu sorri. Exatamente.
Ela me observou assinar cada página com traços lentos e cuidadosos. Minha mão ainda não estava perfeita. As letras pendiam, as linhas oscilavam, mas eram minhas. A assinatura no final de cada página não foi falsificada, nem assistida. Ninguém poderia questionar minha intenção. A senhora quer deixar uma declaração? Ela perguntou quando terminamos. Algo para ser lido com a escritura? Não, eu disse. Deixe o silêncio ser a declaração. Camila não sorria com frequência, mas sorriu então. Antes de sair, ela me entregou um envelope final. Aqui está a sua cópia oficial. Eu vou protocolar o resto. Legalmente, estão à prova de falhas. Eles podem contestar o quanto quiserem, mas não vão ganhar. Peguei o envelope com as 2 mãos, depois olhei para ela. Isso vai fazê-los me odiar? Ela inclinou a cabeça. Se o fizerem, eles já odiavam. Apenas estavam calados sobre isso. Isso ficou comigo. O resto da semana preparei-me em silêncio. Dileia me trouxe roupas da lavanderia. Meu vestido azul marinho, aquele com a gola alta e os ombros macios. Sapatos pretos baixos, um par de pequenos brincos de pérola que eu não usava desde o casamento de Marcelo. Na época em que Juliana ainda me chamava de mãe. Não de ela. Praticamos caminhar pelo corredor, pelo caminho do jardim. Eu não me apressei. Eu não precisava. Eu não estava lá para fazer uma entrada. Eu estava lá para lembrá-los de que eu existia. Tem certeza de que quer fazer isso? Dileia perguntou na noite anterior. Eu estava sentada na poltrona, olhando meu reflexo na janela. Eles fizeram um funeral em suas mentes. Isso não é vingança, é ressurreição. Ela não respondeu, mas seus olhos se suavizaram. Na manhã da leitura, Dileia me levou. Eu estava sentada no banco do passageiro com o envelope no meu colo, fechado. Eu não precisava lê-lo novamente. Eu sabia o que dizia, cada cláusula, cada condição. Eu havia escrito não com pressa, mas com clareza. O escritório do advogado ficava em um prédio de vidro, moderno demais para o próprio bem. Chão polido, janelas largas, plantas artificiais. A assistente do Dr. Castro levantou os olhos quando entramos e ficou pálida. Dona Ivone, eu tenho um horário, eu disse, dando um passo à frente. Minha bengala bateu uma vez, depois de novo, constante como um metrônomo. Eles já estão lá dentro. Ótimo, olhei para Dileia. Ela assentiu uma vez. Eu espero lá fora. Não, entre comigo, ela piscou. Tem certeza? Sim, você é a única que merece ouvir isso. Entramos juntas pela porta, justamente quando Marcelo disse as palavras que esperei 2 semanas para ouvir. Finalmente, vamos dividir os 8 milhões da mamãe. Eu entrei e a sala esqueceu como respirar. Dr. Castro levantou-se quando entrei, quase derrubando uma pilha de pastas apressadamente. Dona Ivone, ele suspirou, como se eu fosse um fantasma saindo de seu passado. Nós não sabíamos. Não sabiam. Eu disse. Minha voz estava clara, firme e mais suave do que eu pretendia. Mas naquela sala, até um sussurro teria ecoado. Marcelo estava congelado no meio do caminho para se levantar. Juliana agarrava suas joias como se alguém tivesse acionado um alarme de incêndio. Ricardo piscou, depois olhou atrás de mim como se esperasse que eu fosse uma alucinação. Seguida por uma enfermeira com um prontuário, apenas Alice falou. Vovó. Olá, Alice. Eu disse, não cruelmente. Ninguém mais se moveu. Virei-me para Dr. Castro e estendi o envelope. O senhor estava prestes a ler um documento desatualizado. Este é o atual. Ele hesitou. Assinado, registrado em cartório, testemunhado, protocolado, acrescentei. Legalmente válido. O senhor gostaria de verificar? Sim, claro. Ele o pegou com as mãos trêmulas, sentou-se lentamente e examinou a primeira página. A cor sumiu de seu rosto antes mesmo de chegar à segunda cláusula. Juliana encontrou a voz primeiro. Espere, o que é isso? Dr. Castro olhou para ela, depois para Marcelo. Essa é uma nova escritura de doação, que substitui todos os documentos anteriores. Marcelo se inclinou para a frente. O senhor me disse que ela estava... Ele parou e engoliu em seco. Tivemos uma conversa. O senhor disse. Eu não disse nada, Dr. Castro respondeu rapidamente. O senhor solicitou uma cópia. Eu a forneci. Isso é tudo. O que diz? Ricardo perguntou. O que tem na nova? Dr. Castro ajeitou os óculos.
O patrimônio inteiro, todos os ativos líquidos, propriedades e investimentos foram colocados em um fundo de investimento privado. O fundo foi projetado para financiar uma fundação sem fins lucrativos. Uma o quê? Juliana retrucou. Dedicada a apoiar mulheres idosas em cuidado de transição, Dr. Castro finalizou. O silêncio que se seguiu foi longo e cortante. Você está brincando, Marcelo disse. Eu finalmente entrei totalmente na sala, a bengala batendo no piso. Isso parece uma brincadeira, Marcelo. Ele se levantou. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Você não está pensando claramente, Juliana interveio. Isso é manipulação de idoso. Alguém te influenciou? Quem te convenceu disso? Foi uma enfermeira? Cuidado, eu disse. Apenas isso, nada mais. Dr. Castro pigarreou. A escritura inclui uma declaração de capacidade mental assinada por 2 médicos. Datas, assinaturas, avaliações. Não há indicação de coerção. Todos os padrões legais foram atendidos. Você mentiu para nós, Ricardo disse de repente, como se as palavras os surpreendessem. Você nos deixou pensar... Não, interrompi. Vocês decidiram o que queriam acreditar. Ouviram AVC e pensaram linha de chegada. Viram meu silêncio e o confundiram com permissão. Começaram a divisão de uma vida antes que ela tivesse terminado. Mas nós somos sua família. A voz de Juliana falhou. Você não pode simplesmente dar tudo para estranhos. Olhei para ela. Eu dei para pessoas que não vão esquecer que eu ainda estou respirando. A voz de Marcelo estava baixa agora, perigosa em sua contenção. E nós? O que devemos fazer? Encontrei seu olhar. Adaptar-se? Como eu fiz quando o pai de vocês morreu. Como eu fiz quando nenhum de vocês veio ao hospital. Como eu fiz quando vocês começaram a falar de mim no passado. Você não entende, ele retrucou. Nós tínhamos planos, a faculdade de Alice, o sítio, a aposentadoria. Nada disso era meu para planejar, eu disse. E, no entanto, de alguma forma vocês planejaram. Alice não havia se movido. Ela olhou para mim em silêncio. A única que não queimava de indignação. Suavizei minha voz. Você está no plano de cuidados do fundo, Alice. Mensalidade incluída. Você é a única que ligou. Os olhos dela marejaram, mas ela assentiu sem falar. Marcelo agarrou a beira da mesa. Você está nos punindo. Não, eu disse. Estou me lembrando de mim mesma. E com isso, me virei e saí. Dileia estava no corredor esperando. Ela não perguntou o que havia acontecido. Ela não precisava. Voltamos para o elevador passo a passo, cada movimento lento, certo, final. Atrás de nós, o silêncio naquela sala se estendeu, largo e pesado. A lanchonete estava calma, o tipo de lugar onde o café nunca parava de fluir e ninguém fazia perguntas sobre lágrimas. No meio da tarde, Dileia me deixou e foi buscar uma receita. Disse que voltaria em 1 hora. Sentei-me perto da janela, pedi um chá que não beberia e observei um casal de adolescentes atravessar o seu estacionamento, os braços emaranhados como videiras. Por um momento lembrei-me de ter 21 anos. A mão de Roberto na minha, o jeito que costumávamos sair escondidos depois do culto de domingo, apenas para sentar em silêncio atrás da loja de material de construção. O sino da porta tocou. Alice entrou. Ela me viu, hesitou o tempo suficiente para me fazer pensar que poderia ir embora, então veio e sentou-se à minha frente. Ela não falou no início, apenas tirou o casaco, dobrou-o com muito cuidado, como um hábito nervoso. Você veio, eu disse. Eu não sabia se devia. Você não precisava. Ela olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos agora. Eu quis. Uma garçonete apareceu, anotou o pedido dela. Café puro. O mesmo que o meu costumava ser antes dos avisos de pressão alta. Eu não sabia, Alice disse, assim que ficamos sozinhas. Sobre a minha escritura, sobre nada disso. Eu acredito em você. Ela cutucou o canto do guardanapo. O pai está furioso. A mãe não está falando. Ricardo foi embora logo depois de você. Eu esperava tudo isso. Eu acho que eles vão tentar lutar. Eles podem tentar. Ela assentiu, depois olhou para mim com algo parecido com luto. Por que você não me contou? Porque você ainda olhava para mim como se eu fosse sua, eu disse baixinho. Não como se eu fosse uma carteira que ainda não havia sido fechada. Ela estremeceu. Eles nem sempre foram assim. Não, mas foram assim por tempo suficiente. Ela ficou em silêncio.
A garçonete voltou, colocou o café dela, desapareceu novamente. Eu não quero o seu dinheiro, Alice disse de repente. Eu sei. Eu gostaria que tivéssemos conversado mais antes de tudo isso. Eu sinto que perdi algo. Estendi a mão sobre a mesa. Minha mão pousou suavemente sobre a dela. Sua pele estava fria. Seus dedos trêmulos. Você não perdeu nada, eu disse. Você viu o que importava. Ela respirou fundo como se quisesse dizer outra coisa, então balançou a cabeça. A mãe costumava dizer que você era antiquada, que não entendia como as coisas eram para nós. Eu acho que talvez nós é que não entendíamos como as coisas eram para você. Eu não expliquei bem, admiti. Eu pensei que dar era o suficiente. Deveria ser, ela sussurrou. Sim, mas as pessoas esquecem o que veio antes da doação. O que custou. Ficamos ali nós duas, não exatamente família e não exatamente estranhas. Ela não era mais uma criança. Eu não era mais sua doce vovó com um prato de bala dura na mesa. Éramos apenas duas mulheres finalmente se encontrando no meio da verdade. Você os odeia? Ela perguntou. Não, mas parei de desculpá-los. Alice assentiu. Ela não tentou defendê-los novamente. Ela não precisava. Quando Dileia voltou, levantei-me devagar, me apoiando na mesa. Alice também se levantou. Vou te ver de novo? Ela perguntou. Se você quiser, eu disse, mas não por causa de qualquer coisa que eu possa te dar. Ela me abraçou rapidamente, firme, e não para mostrar. Eu só quero você, ela disse. Pela primeira vez em muito tempo, isso pareceu ser o suficiente. A casa estava quieta quando voltei. Quieta demais. O tipo de silêncio que não era de paz, mas expectante, como se as próprias paredes estivessem esperando que alguém pedisse desculpas. Dileia me ajudou a ir para a varanda. Destrancou a porta com a chave reserva que eu havia recuperado semanas atrás de seu esconderijo debaixo do sapo de cerâmica. Uma coisa ridícula que Roberto uma vez insistiu em colocar ali, dizendo que dava personalidade. Eu costumava rir dele por isso. Agora eu não conseguia me mover. A senhora quer que eu fique um pouco? Dileia perguntou. Não, eu disse. Esta parte eu preciso fazer sozinha. Ela assentiu, sem se ofender, e desapareceu pelo caminho, seu carro ronronando suavemente enquanto ela se afastava. Fiquei na soleira por um momento, deixando o ar me atingir. Não cheirava mais a limão. A obsessão de Juliana por limpeza química havia deixado o lugar sem cheiro e insípido. Até a madeira parecia abafada. Entrei na sala de estar. Tudo ainda estava montado para as fotos de mercado. Tons neutros, almofadas rígidas demais para usar, minhas cortinas substituídas por painéis cinzas modernos que não combinavam com nada. O piano se foi. O mesmo aconteceu com as colchas. Até o relógio foi trocado. Nada de tic-tac. Apenas números digitais em uma tela em branco. Era uma casa agora, não um lar. Fui para a cozinha. A cadeira em que eu sempre me sentava, minha cadeira, estava faltando. Eles provavelmente a jogaram fora, pensando que ninguém iria querer algo com tantos anos em suas almofadas. Encostei-me ao balcão, fechei os olhos e, de repente, estava de volta. Roberto em pé ao lado do fogão, tentando fazer panquecas e queimando todas elas. Marcelo, aos 10 anos, arrastando um projeto de ciências com barbante e bicarbonato de sódio. Ricardo com os joelhos ralados, pedindo um beijo para curar, manhãs de Natal com fita emaranhada nas pernas da mesa. Alice mal andando, pressionando as palmas das mãos contra a porta de vidro, gritando, "Neve! Neve!" Abri os olhos novamente. Tudo tinha ido embora, mas tinha acontecido. Isso importava. Fui para o quarto em seguida. Eles haviam encaixotado tudo. Minhas roupas, meus sapatos, até minha escova e meu velho frasco de perfume. Em cima da cômoda havia uma pilha de arquivos rotulados como para triturar. Minha caligrafia me encarava de um envelope, notas que eu havia feito sobre instruções de enterro, preferências, pensamentos. Marcelo deve ter presumido que eu os escrevi como um guia. Ele não leu o suficiente para ver a última linha. Não me enterrem até que eu tenha tido a última palavra. Sentei-me na beira da cama, não a que eu dormi por décadas, mas a nova, estéril e quadrada. Meu corpo estava cansado, mais cansado do que eu deixei qualquer um ver. Mas por dentro, algo se sentia leve. Eu tinha conseguido.
Pela primeira vez, eu não esperei demais. Eu não os deixei escrever o final para mim. Peguei a pasta que eu havia trazido, minha cópia da escritura, do fundo, do encerramento. Coloquei-a na mesinha de cabeceira, não por orgulho, mas por prova, caso eu duvidasse novamente de que havia falado claramente de que havia recuperado algo. O telefone tocou na cozinha. Eu não me movi. Deixe-os ligar, deixe-os encher caixas de correio de voz e balões de texto com desculpas embrulhadas em explicações. Eu não precisava ouvi-los. Por enquanto, a única voz que eu queria na minha cabeça era a minha. A primeira carta chegou 2 dias depois que voltei para casa. Envelope creme, papel pesado, remetente em relevo prateado. Marcelo não poupara despesas. O conteúdo era o que eu esperava, uma preocupação formal sobre meu estado mental. Um pedido para pausar a execução da nova escritura e uma ameaça sutil mascarada como preocupação. Nós só queremos o que é melhor para você, mamãe. Não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser. Dobrei-a cuidadosamente e a joguei no cesto de lixo. Na manhã seguinte, chegou um e-mail. Ricardo, desta vez, menos polido, mais direto. Não sei que tipo de conselho você está recebendo, mas você está sendo imprudente. Isso não é você. É engraçado como as pessoas dizem isso. Isso não é você. Quando o que elas realmente querem dizer é: esta não é a versão de você que eu prefiro. Juliana ligou, deixou um correio de voz que eu não me preocupei em verificar. Depois outro, depois mandou mensagem. Juliana, devíamos conversar. Isso não é saudável. Você está se isolando. Juliana, Marcelo diz que você mudou. Eu concordo. Juliana, estamos apenas tentando proteger o que o pai construiu. Olhei para esta última por um longo tempo. Roberto não construiu isso. Ele me ajudou a construir, mas era meu. O peso disso, a preocupação disso, os anos. Eles viviam na minha coluna, nos meus nós dos dedos, nos meus joelhos que estalavam toda vez que eu me levantava muito rápido. Eles não estavam com raiva porque eu havia mudado. Eles estavam com raiva porque eu havia parado de fingir. No terceiro dia, eles vieram à porta. Eu estava no jardim podando folhas mortas de uma roseira que havia sobrevivido milagrosamente ao paisagismo de Juliana. Vi o carro deles estacionar, elegante, alugado, algo muito liso para o nosso caminho de cascalho. Marcelo saiu primeiro. Terno, paletó, gravata, sapatos polidos, como se pensasse que se vestir como um banqueiro ajudaria seu caso. Juliana o seguiu em bege e preto, seus saltos enganchando levemente nas rachaduras do caminho. Mãe, Marcelo chamou. Eu continuei a podar. Mãe, mais alto desta vez. Eu tenho um nome, eu disse sem levantar os olhos. Ele exalou como um homem tentando praticar a paciência que ele realmente não havia conquistado. Nós precisamos conversar. Em particular. Esta é a minha casa. Se precisa de privacidade, precisa de honestidade. Eles ficaram ali se mexendo desconfortavelmente. Você foi manipulada, Juliana disse finalmente. Essa mulher, a Dileia, ela não é essa mulher, eu cortei. Ela é uma pessoa, e ela é a única que sentou comigo quando eu não conseguia falar. Marcelo deu um passo à frente. Você está cometendo um erro. Não, eu disse. Cometi um erro há 20 anos quando deixei você pensar que o dinheiro sempre viria com o silêncio. Ele estremeceu. Nós só queremos ajudar, Juliana disse, quase implorando. Não há vergonha em precisar de orientação na sua idade. Eu precisei dela quando Beto morreu. Eu precisei dela quando fiz uma segunda hipoteca para manter Ricardo na faculdade. Eu precisei dela quando vocês dois se sentaram na minha cozinha e me disseram que eu deveria vender o negócio porque era demais para uma mulher da minha idade. Pedi ajuda naquela época. Ninguém ofereceu. Eles não responderam. Eu finalmente me levantei, limpando a terra das minhas luvas. Vocês vieram aqui por algo. Digam. Marcelo olhou para Juliana e depois de volta para mim. Nós queremos contestar a escritura. Eu assenti. Vocês podem tentar. Você realmente quer seu legado preso no tribunal? Juliana perguntou. Você quer estranhos lendo suas finanças, dissecando seus registros de saúde? Se esse for o custo de dizer a verdade, eu disse, que seja. Eles ficaram ali por mais um momento, como se esperassem que eu mudasse de ideia. Eu não mudei. Quando se viraram para sair, Juliana olhou para trás uma vez. O rosto dela não estava mais com raiva, apenas cansado.
Mas eu não estava cansada. Não mais. A carta do advogado deles veio em um envelope pardo com selos demais e confiança demais. O nome da firma em relevo verde escuro. Marcelo não havia poupado despesas novamente. Petição de revisão de incapacidade arquivada no Tribunal Distrital, assinada, carimbada, agendada. Eles estavam contestando a escritura, afinal, não por motivos de justiça, mas de aptidão. Eles queriam provar que eu não sabia o que estava fazendo. Que Dileia havia me influenciado, que minha mente era frágil o suficiente para ceder à sugestão. Li 2 vezes, depois mais uma. Sem raiva, sem pânico, apenas uma dor familiar e constante, como uma articulação velha acordando antes da chuva. Dileia me encontrou na cozinha, os papéis abertos na mesa ao lado do meu chá. "Tudo bem?" ela perguntou. "Estou bem", eu disse. "Eles é que não estão." Ligamos para Camila naquela tarde. Ela não estremeceu. "Deixe-os vir", ela disse. "Vamos apresentar as avaliações, as gravações de áudio, a cadeia de custódia completa. Eles vão perder antes de se sentarem." E eles perderam. 2 semanas depois, o juiz rejeitou a petição antes que chegasse à audiência. Os documentos eram claros, as declarações médicas fortes, a escritura, a prova de falhas. Camila havia se preparado para todos os ângulos. Ainda assim, o advogado de Marcelo enviou mais uma carta. Esta era mais suave, um apelo final para resolver as coisas amigavelmente, uma sugestão de compromisso. Talvez um pequeno desembolso, um gesto. Eu a rasguei ao meio. Eu não queria puni-los. Eu simplesmente não queria mais fingir. O fundo foi lançado discretamente. Camila me ajudou a registrar a organização sem fins lucrativos, abrir as contas, iniciar a primeira fase dos desembolsos. Nomenclaturamos o primeiro fundo em homenagem a Roberto. O Fundo Roberto para a Moradia Independente. Dileia chorou quando eu lhe contei. A senhora não precisava fazer isso. Eu sei, eu disse. É por isso que importa. Ela se mudou para o quarto de cima 1 semana depois. Não como cuidadora, mas como inquilina. Pagava aluguel, cortava a grama, pegava a correspondência quando eu esquecia. Mas à noite, bebíamos chá na cozinha e conversávamos sobre tudo o que costumava ficar por dizer. Foi tranquilo. Pela primeira vez em anos, a casa parecia cheia sem estar lotada. Marcelo parou de ligar. Juliana enviou uma última mensagem de texto, um pedido de desculpas frio, envolto em falsa graça. Ricardo não enviou nada. Alice vinha 1 vez por semana. Ela trazia pão fresco, livros que eu não tinha lido e notícias do campus. Ela sentava na varanda comigo e ouvia, realmente ouvia, como ninguém fazia há anos. "Você não está mais com raiva", ela disse uma vez. "Não", eu disse. "Apenas Clara." Ela assentiu como se entendesse. Os jornais não cobriram. Não houve manchete, escândalo, nem revelação. Apenas uma mulher, velha e esquecida, que se lembrou de si mesma a tempo. Mas a notícia se espalhou silenciosamente, de uma mulher para outra. A vizinha que me perguntou como eu havia montado o fundo. A enfermeira da clínica Bem Viver que me escreveu uma carta perguntando se eu poderia ajudar sua mãe. A mulher da igreja que enviou um cartão sem nada dentro, além do seu número de telefone e as palavras: "Acho que estou pronta." Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa escolhendo não desaparecer. Às vezes, essa é a revolução inteira. E eu não planejei dessa forma. Eu não queria ser um símbolo. Eu apenas não queria morrer quietamente nas margens da folha de balanço de outra pessoa. Sentei-me na varanda uma manhã no final de outubro, um chale sobre os ombros, a luz do sol suave. Dileia trouxe 2 canecas de café e sentou-se ao meu lado. "Você está pensando", ela disse. "Sempre neles?" "Não", eu disse. "Sobre quanto tempo levei para dizer chega?" Ela assentiu. "Mas você disse." "Sim, e eu quis dizer isso." O vento agitou as árvores, lento e seguro, e pela primeira vez eu não estava esperando por nada. As manhãs vinham suaves agora. Sem mais alarmes, sem coletas de sangue programadas, sem passos ecoando em halls longos e estéreis. Apenas o zumbido da geladeira, o farfalhar do jornal enquanto eu o desdobrava. Mesmo que eu raramente lesse mais do que a previsão do tempo.
O silêncio não parecia mais vazio. Parecia conquistado. Eu me levantava devagar, não de dor, embora sempre houvesse alguma, mas de paciência. O corpo aprende a não se apressar depois de ter sido traído. Eu servi uma xícara de café, não muito quente, com uma colher de açúcar, e sentei na cadeira perto da janela. A boa, aquela que Marcelo queria substituir por algo mais moderno. Eu a mandei buscar, paguei os carregadores eu mesma. Ela rangia quando eu sentava. Eu sorri quando o fez. Do outro lado da rua, a viúva Soares regava suas plantas da varanda em um roupão e meias felpudas. Ela acenou quando me viu. Levantei minha xícara em resposta. Nunca fomos próximas, mas ambas envelhecemos o suficiente para não precisar de motivos para gentileza. Lá dentro, Dileia se movia silenciosamente. Ela tinha seu próprio ritmo, yoga matinal, música na cozinha. Hoje era algo suave e lento, uma voz feminina dos anos 60, toda respiração e rouquidão. "Você quer torrada?" ela chamou. "Só uma." Ela fez 2 de qualquer maneira. Adicionou geleia. Às 10, a correspondência chegou. Uma carta do banco, uma da fundação e um cartão de agradecimento de uma mulher chamada Beatriz, cuja mãe havia recebido sua primeira bolsa de moradia no mês anterior. "Ela chorou quando assinamos o contrato de aluguel", dizia o cartão. Disse que parecia que alguém se lembrava que ela ainda estava aqui. Eu o prendi no quadro perto da porta, ao lado do último cartão postal de Alice, ao lado da foto de Roberto na lavanderia, segurando uma correia arrebentada, como se tivesse acabado de descobrir ouro. A casa ainda era minha, não apenas por escritura, mas por sensação. Os cantos haviam suavizado novamente, a mobília pertencia. A geladeira estava cheia de coisas que eu escolhi. Nada de kits de refeição, nada de shakes de proteína. Ninguém perguntava se eu gostava. À tarde, eu escrevia cartas. Não longas, apenas algumas frases. Eu escrevia para mulheres que eu conhecia em minha vida e com quem perdi contato. A secretária da igreja que costumava trazer boletins extras para Roberto quando ele não podia ir. Para a garota que ensacou minhas compras no ano em que a tempestade cortou a energia por 3 dias. Para uma ex-funcionária que eu não via desde 1998. Nem todas respondiam, mas algumas sim, e isso era o suficiente. Uma noite, caminhei pelo caminho do jardim nos fundos. Dileia havia replantado as roseiras, não por estética, mas por memória. Ela disse que as coisas deveriam crescer onde as coisas uma vez floresceram. Passei pelo velho banco e me sentei. Daqui eu podia ver as janelas acesas. Minha casa ainda era minha, não um ativo, não uma herança, apenas um lugar onde minha respiração vivia. Pensei em Marcelo, em Ricardo, em Juliana. Não com amargura, apenas com distância, como lembrar de uma dor antiga, algo que o corpo não esquece, mas não tem mais medo. Eu não me perguntava se eles ligariam novamente. Esse não era o ponto. O ponto era que eu não havia esperado que eles me dessem permissão para viver. Não houve cerimônia, nem manchetes, nem corte de fita. A fundação abriu suas portas em um bangalô reformado perto da borda da cidade, antes um consultório dentário, agora pintado em amarelos quentes e cinzas suaves. A placa na frente dizia simplesmente: Fundação da Costa, dignidade, abrigo, voz. Eu não falei na inauguração, nem posei para uma foto. Fiquei nos fundos perto do corredor que levava aos primeiros 3 quartos, agora mobiliados para mulheres sem outro lugar para ir. Havia uma mulher chamada Clarice no quarto 1, 72 anos, despejada depois que a filha se mudou de estado e parou de pagar o aluguel. No quarto 2, Anita, uma técnica de enfermagem aposentada cujos joelhos falharam antes da aposentadoria. O quarto 3 ainda não havia sido ocupado, mas a cama estava feita. Dileia fez o tour. Alice cuidou da papelada. Eu fiquei e observei. Depois fomos para casa, sem champanhe, apenas chá e shortbread. Naquela noite, sentei-me na varanda novamente, mesmo chale, mesmo ar calmo. O vento havia mudado, mais frio agora, o outono se acumulando nos cantos do quintal. Alice saiu e sentou-se ao meu lado. Ela estava mais alta do que eu lembrava. Não em centímetros, mas em presença. Ela não apenas mudou, ela se tornou. Eu conversei com o pai, ela disse. Olhei para ela.
Ele disse que eu o traí. Ela acrescentou em voz baixa. Disse que eu fiquei do seu lado. Não há lados, eu disse. Há apenas escolhas. Eu disse isso a ele. Ele desligou. Sentamos um pouco. Você acha que ele vai se arrepender? Ela perguntou. Não, você está bem com isso? Eu pensei sobre isso. Eu não estou com raiva, eu disse. Mas eu não estou esperando. Ela estendeu a mão, apertou a minha. As pessoas sempre pensam que o perdão é uma porta que você deixa aberta. Eu disse depois de um momento. Mas às vezes é apenas uma luz que você apaga para poder dormir. Alice assentiu. Você dormiu ontem à noite. Pela primeira vez em anos. Uma semana depois, recebi uma carta, sem remetente. Dentro, uma foto. Eu, Roberto e os meninos. Verão de 80 e um no lago. Alguém deve ter tido uma cópia. No verso, na caligrafia de Marcelo, nós te amávamos. Apenas não soubemos demonstrar direito. Sem assinatura, sem desculpa, apenas isso. Eu não respondi. Também não joguei fora. Eu aprendi ao lado do cartão de Beatriz. Às vezes, a verdade chega tarde. Às vezes, não chega. Você vive de qualquer maneira. Você reconstrói em silêncio. Totalmente. Se você está lendo isso e é uma filha ou uma mãe ou alguém a quem já disseram para esperar em silêncio enquanto outros decidem o que é melhor para você, eu lhe direi o que ninguém me disse cedo o suficiente. Você não é um substituto. Você não é um ativo e você não deve seu silêncio em troca de ser tolerada. Sua voz não está atrasada, sua memória não expirou. Seu poder não precisa de permissão. Conte sua história. E se você já contou, conte mais alto. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.